Comprou o Silroadon R108, está perdido com as funções ou está pensando em comprar esse rádio portátil com AM, FM, ondas curtas e banda aérea? Por de Chapecó, vai chamar o centro 261, alterando 275, azul 4349, boa. Hoje apresento o manual completo, passo a passo para leigos. Vamos aprender tudo o que esse rádio faz, sem complicação. Se você viu o unboxing, agora é hora de dominar o rádio. Se não viu, na descrição do vídeo tem o link para assistir. Silroadon R108, ele que é o sucessor do rádio WOW R108, que tinha aqui no visor luz branca, agora ele está nessa luz amarela. E antes também, a versão anterior não tinha esses pezinhos de borracha aqui, que auxiliam bastante na colocação do rádio em cima de uma bancada, de qualquer outra superfície, melhorando a aderência. Mas o mais importante nesse rádio não é essas modificações, é a parte interna que a gente não vê. O circuito evoluiu muito, a qualidade dos componentes evoluíram muito em relação à versão anterior do rádio WOW. Então, chega de papo, bora lá a gente fazer o passo a passo, o manual deste rádio, para você entender e dominar todas as funções deste pequeno aparelho de bolso que cabe aí na palma da sua mão. O ajuste é bem simples, basta clicar em Time, 2 segundos, ele vai piscar e você vai girar para selecionar a hora no momento. Feito isso, clique novamente, ele vai piscar, você vai girar e vai selecionar o minuto. E clique novamente. Se você não clicar, em 3 segundos ele memoriza automaticamente a hora certa. Está acertada a hora, você pode deixar aí tranquilo que o seu rádio não vai ter problema. É importante, dependendo do tempo que você deixar o rádio sem a bateria, ele pode resetar a hora certa. Então tenha em mente em carregar a bateria diretamente no rádio sempre, se você não tiver um carregador externo, para que o rádio não perca as configurações se ficar muito tempo sem a bateria. Se você quiser trocar, tiver mais de uma bateria e quiser trocar para manter o rádio sempre ativo com carga, não tem problema, sendo uma troca rápida, não vai ter problema nenhum na perda das configurações da hora. A configuração do alarme também é muito simples. Segure por 2 segundos a tecla alarme, selecione a hora que você quer que o seu rádio desperte, clique em alarme novamente, selecione os minutos, clique em alarme novamente e selecione o tempo que você quer que o alarme fique disparando ali, se for o sinal ou se for o rádio, não importa. Clique o tempo que você quer, eu quero que fique 1 minuto. Clique em alarme novamente. Então o alarme vai ficar ativo quando ligar durante 1 minuto. Para escolher entre a função de bip ou a função de rádio, você vai clicar aqui, ó, repetidamente no alarme. Você viu ali que parecia um alto-falante ali? É música, é rádio. De novo, é um sino, ele vai ficar tocando um bip. Para configurar o volume do rádio, quando ele liga no alarme, tem uma técnica aqui. Você vai primeiro ligar o rádio, vai selecionar o volume que você quer que ele ligue e vai apertar o alarme até ele piscar ali, ó. Piscou? Pronto. Está resolvido, está memorizado o nível de volume do rádio. Agora você vai acertar a hora certa. 6 horas, né? Vai fazer normalmente, vai clicar de novo, vai selecionar aqui o minuto e pronto. Está ajustado com o volume que você quer que toque o rádio. Então, se o rádio está tocando na música ou então no alarme assim que ele despertou, clique Power para desligar. Gosta de dormir com o rádio ligado? Quer deixar o rádio para desligar depois que adormecer? Simples. Clique por alguns segundos aqui no botão Power e gire de 120 até 1 minuto. E pronto, está configurado para você poder deixar o rádio ligado durante 5 minutos. Ele já está mostrando ali, ó, a função adormecer, a função soneca, e o rádio vai funcionar durante 5 minutos
e você vai estar roncando já há bastante tempo. Para desativar a função é a mesma coisa. Clique aqui por alguns segundos. Eu desliguei o rádio. Clique aqui, ó, pronto, gira e coloque nessa posição. O rádio está desligado na função soneca. Uma das funções mais importantes desse rádio é o display aqui, ó. Nesse botão aqui, você vai trocar as informações deste canto aqui. No momento ele está selecionado em dB, que vai dar sempre o nível de sinal, a intensidade dele, e do lado o nível de sinal ruído, a diferença entre o ruído e o sinal que você está recebendo. Se clicar novamente, ele vai dar a hora local. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 16 horas e 56 minutos. Mais um clique, são 6 horas que está programado o despertador, o alarme do rádio. Mais um clique, ele está me dando a temperatura. Pronto, voltei para a posição que eu estava. É importante aqui, ó, que eu tenho que falar para vocês isso. Este rádio ele está configurado para a temperatura, quando se está em 10 kHz no AM, para Fahrenheit, que não é a nossa contagem aqui de temperatura. Então, para mim deixar com a temperatura em 22 graus Celsius, eu tenho que passar aqui, ó, para 9 kHz. E é um problema que eu vejo também no rádio da XHD, tá, o D608WB é a mesma coisa. Então, se eu clicar aqui, ó, para mudar para 10 kHz, automaticamente, olha lá, mudou o formato da temperatura também. Então, se você não vai usar o AM ou está no FM, ondas curtas, e quer ter a temperatura do momento ali, você obrigatoriamente vai ter que passar para 9 kHz. Pronto, 22 graus. Tá gostando do vídeo? Então deixa eu contar uma coisa para você. Para assinantes do canal, a partir do nível DX Elite, eu tenho um manual traduzido em português no formato PDF. Basta procurar lá nos posts e baixar o arquivo. Ainda não é assinante? Saiba que os membros possuem várias vantagens, como vídeos exclusivos, e lá dentro da comunidade eu coloco os cupons de desconto do AliExpress. Assim que sai um cupom novo, eu sou avisado e eu coloco lá para os membros. Já pensou em comprar aquele rádio em promoção com um desconto ainda maior? Quer saber mais? Então clique aqui embaixo onde diz Seja Membro e aproveite! Outra função importante, se você não quiser ter uma troca acidental de funções, é a opção de bloqueio aqui, ó, nessa chavezinha aqui, se você apertar por alguns segundos, ele ativou ali, ó, o bloqueio, e aí você pode clicar em qualquer tecla que não vai conseguir nem ligar o rádio. Então, desbloqueia por alguns segundos ali, desbloqueou, liga o rádio. Quer manter ele bloqueado, ligado para não ter nenhum acidente, vai lá e clica de novo no cadeado ali na chavezinha. E aí, nós temos todo o teclado, ó, botão lateral, tudo bloqueado. Vou desbloquear. Pronto. Agora eu posso dar volume, posso trocar de frequência, não vai ter problema nenhum. Outra informação importante é que não é possível manter a luz acesa. Ele tem um sistema de iluminação inteligente para economia da bateria. Então, toda vez que você girar o botão ou clicar em alguma tecla, ele vai dar alguns segundos para você manter a iluminação ativa. Como esse é um rádio que utiliza uma bateria BLC5, não é uma bateria com muita autonomia, então isso é muito importante para que o rádio tenha mais durabilidade na sua carga. A mudança na largura de banda do FM, no caso, na largura que vai de 88 até 108, ou de 64 a 108, ou de 76 a 108. Para isso, pressione aqui por 2 segundos com o rádio desligado, FM7. Ok, clica de novo. Agora eu estou aqui de 64 a 108 MHz, que, se eu não me engano, é na Rússia. Vou mudar novamente, 76 a 108. Aqui essa frequência aqui é a frequência do Japão, a frequência do Brasil, que tem agora a banda estendida. Então, nas localidades, nas cidades, nos grandes centros brasileiros que utilizam a banda estendida, você pode ativar aqui. Se na sua região não tem, basta selecionar aquela frequência
da sua região, no caso 87 a 108 ou, se você preferir, 87.5 a 108 MHz. É bem simples. Também é possível ajustar a largura de banda do AM. Neste caso, vamos ligar o rádio, vamos selecionar o AM. Bom, você pode notar aqui que ele está em 9 kHz, ó. Está pulando de 9 em 9. Mas aqui é só para uma demonstração de largura de banda. Então vamos supor que você está ouvindo uma emissora de sinal AM mais fraco, está tendo dificuldade, tem interferência, a gente sabe que tem muita interferência nas cidades hoje em dia. Você vai clicar aqui, ó, no AM/BW aqui, ó. Mudou a largura de banda para 3 kHz. Você afinou a largura de banda. Diminuiu a largura, com isso tem menos ruído, mas ao mesmo tempo o som vai ficar mais fechado. Isso é um recurso para quem quer escutar o sinal mais fraco, mais distante e quer tirar da interferência. Mas aí você pode escolher em várias larguras de banda. Dó 2, 1 é super estreito e o 6 que é o máximo dele, vai de 1 a 6. Feito isso, você pode também selecionar o FM estéreo no mesmo botão aqui, só que tem que passar aqui para o FM, ó. Vamos colocar no FM. Pronto. Clicou aqui, piscou lá, ativou o estéreo. Clicou novamente, desativou o estéreo. Quando o sinal está fraco, você vai ter mais ruído se o estéreo ligar. Com o sinal fraco vai dar chiado. Então, geralmente a gente desativa o estéreo para não ter esse tipo de problema. Lembrando que você tem uma qualidade de som melhor colocando no estéreo e ouvindo pelos fones. A qualidade vai ficar muito boa. Olha aqui no canto aqui, ó. Tá ouvindo a sua rádio, tá ali a opção voz. Se clicar e pressionar o botão 4 com ele ligado, pronto, eu já mudei para música, ele vai mudar a equalização. Quer voltar novamente para a voz? Seleciona ali o botão número 4 e já está ativado novamente a função voz. Agora, desligando o rádio e clicando em bip, eu ativei ele. E aí, para quem gosta desse sonzinho aqui nas teclas, vamos ligar aqui, ó. Tá ativando então nas funções, ó, o bip. Para desativar, desligue o rádio, vá novamente em bip. Bip desativado. Se você quiser ativar ondas longas com o rádio desligado, clique aqui, ó, no número 5. E as ondas longas foram ativadas e você vai poder selecionar essa onda também. Não tem ondas longas, não interessa ondas longas, senão é realmente difícil de receber. É mais para quem gosta do hobby da rádio escuta, do dechismo. Então você pode manter ele desativado. Pronto. Estou na frequência aqui do aeroporto de Florianópolis, 119.650. Vou dar volume aqui. Esse ruído que vocês estão ouvindo é todo ele de LED. Que lá fora, fazendo os testes de recepção deste rádio, fica basicamente limpo. Mas está até bom que esteja aqui pegando esse ruído para você ver o nível que ele está para você tirar e silenciar. Porque muitas vezes você tem ali o chiado da frequência e você não quer ouvir aquele chiado, tá? Então nós vamos ativar o squelch, que é exatamente um piso que se coloca acima do nível de ruído. Dependendo desse piso, você pode também remover sinais fracos. Então, utilize se você quer ouvir basicamente frequências de aviação, ou se você quer ouvir sinais fortes apenas para não ter esse problema de você deixar passar alguma emissora que está fraca numa rádio escuta, num dechismo, para as suas escutas diárias aí. Vamos lá então. Vamos ativar o squelch. Ó, nível 2 ele já removeu o ruído, ó. Posso colocar mais um até se eu quiser. Vou pressionar de novo. E pronto, ó, aqui, ó, ele está mostrando aqui que o squelch está ativado. Se eu estivesse fazendo uma escuta, por exemplo, agora aqui no aeroporto, com a antena estendida, olha como o meu próprio corpo aumenta o nível de sinal ruído, ó. Deixa eu colocar aqui no nível de sinal ruído para a gente ver aqui. Olha só. Olha como aumenta ali, ó. O meu corpo faz a antena no nível de interferência do LED que tem aqui dentro. Então, o squelch ativo, você vai ter
silenciado. Se entrar o aeroporto, se entrar o avião, aí vai tocar aqui no alto-falante. É legal porque dependendo de onde você está, não são todos os aeroportos que tem um super tráfego de aviões a todo momento. Então, fica bom para não ficar escutando esse ruído. Agora, eu tenho mais outras funções aqui no botão de sintonia, no tuning, que são muito interessantes, que são a questão de mais um clique aqui, ó, vamos aproximar, ó, ficou lento, é o slow, ó, ele vai dando os decimais ali para você fazer a sintonia, daqui a pouco uma sintonia mais fina, numa frequência, quer tirar um pouco de uma interferência de uma rádio que está do lado, então a sintonia fina é bem legal. Clicando de novo, ele vai travar esse botão aqui e você vai poder utilizar novamente aqui, ó. Mas ele fica totalmente travado. E com mais um clique, ele volta para as frequências normais de sintonia do rádio, que está aqui como rápido, né? Para você ter mais agilidade na troca de frequências. Então, várias funções integradas num único botão no rádio. Muito bom, eu gosto bastante disso. Esse é um rádio que possui até 500 opções de memória. Ele vai dar 100 emissoras por frequência. Para quem gosta de ficar corujando o rádio, buscando emissoras, vai conseguir colocar muitas emissoras na frequência, na memória dele, se você estiver numa região aí que tenha a recepção de muitas emissoras. Então é bem simples como colocar as rádios. Vai ligar o rádio, né? Vai estar escutando uma emissora e vai colocar na memória. Vamos colocar aqui, vamos mudar de banda aqui, ó. Vamos colocar no FM. Eu quero colocar na memória 100.7, na memória número 1. Então, cliquei em memória, coloquei aqui na número 1 e cliquei em memória de novo. Show, tá memorizado. Vou mudar de frequência, vou botar na 99.7. Clique em memória, vou colocar, não, ele vai dando sempre automático o número, o seguinte, né? Se você quiser alterar, você pode, mas ele vai dar sempre o automático o número seguinte. Clicou na memória novamente, segunda emissora está na memória, show! Já tem duas emissoras na memória. Vamos lá, 98.5, memória. Vou botar aqui no 3, memória de novo, e nós temos 3 emissoras na memória. E agora, como eu faço para acessar as emissoras na memória? Simples, basta clicar aqui no botão VM, VF. Vamos passar para VM. Pronto, ele vai mostrar lá as emissoras na memória e você vai só girar. Ó. Olha que fácil. Muito fácil operar esse rádio. Se você quiser eliminar alguma emissora da memória, bom, você vai clicar ali no VM e vai selecionar a memória que você quer deletar. Clique em Delete e pronto. Apagou. Vamos dar uma girada aqui, 1 e 3, ó. 1 e 3. De novo, delete. Delete de novo. E apagou e eu fiquei só com a memória 3. É muito fácil apagar, mas eu quero apagar todas de uma vez só. Então, vamos colocar mais uma na memória novamente. Então eu vou selecionar aqui, vou passar para VF. Vou selecionar mais uma emissora. Vou clicar em memória. Vou colocar aqui no 5, memória. Ok, eu tenho duas emissoras na memória. VM de novo para a gente acessar. A 3 e a posição 5. Quero apagar todas de uma vez só. Vamos clicar em Delete por alguns segundos. Ele vai aparecer a AU lá. Clique novamente. E aí nós temos 0 emissoras na memória. Eu mostrei para vocês antes o método manual. Nós vamos agora para o método automático. Então, eu não vou conseguir pegar nenhuma emissora aqui dentro, mas vamos tentar aqui. Então, no método automático, você vai clicar aqui em Band por alguns segundos e ele vai fazer o escaneamento e vai mostrar lá no canto lá a quantidade de emissoras que ele está colocando na memória. Então, isso vai facilitar se você quiser adicionar todas. Eu gosto de adicionar as emissoras que eu escuto. Então eu gosto de fazer a seleção manual, mas é possível fazer através do scan automático. Quando ele terminar de escanear a faixa, ele vai parar e aí vai dar as frequências que foram armazenadas. Venho aqui em VM, não tem nenhuma, porque como eu disse, não consigo sintonizar emissoras aqui dentro. Você também pode fazer a busca rápida aqui, ó. Clica aqui, ó, ele vai girar.
e vai fazendo uma busca de sintonia rápida. Ele vai parar na primeira emissora quando ele receber o sinal forte, tanto para um lado quanto para o outro. Eu estou fazendo aqui no FM, mas isso serve para todas as frequências. Que baita manual, hein? Agora você já é especialista no Cirruadon R108 para ouvir o AM, FM, banda aérea, ondas curtas e até ondas longas. Se você é um bom dexista, vai conseguir escutar alguns sinais de aeroportos e até mesmo de faróis. Mas isso é uma história para um outro momento. Agora coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou do manual. E aqui eu tenho o unbox. Assista esse vídeo aqui se você não viu o unbox do Cirruadon R109. E aí você já vai conhecer tudo sobre este rádio. Fui!